Oi, gente, eu sou Betina Conceição, sou psicóloga e faço parte da equipe da Alicerce na escola. Esse mês a gente começou falando sobre educação e cada um de nós da equipe trouxe um pouquinho da nossa perspectiva, do nosso campo de atuação relacionado à educação. Então tem bastante texto e vídeo legal sobre educação e nutrição, educação física, educação e pedagogia, então tá bem legal. Se você perdeu algum desses textos, dá para conferir no nosso Instagram e no IGTV. E para encerrar esse ciclo, eu vou falar sobre educação e criatividade, através de uma palestra, um TED, na verdade, que se chama A Escola Mata a Criatividade. Ela é do Sir Ken Robson, que é um especialista em educação e criatividade, e ele é autor de vários livros com essa temática. E a ideia principal que ele desenvolve durante essa palestra é que cada criança tem um talento extraordinário e que a gente está desperdiçando esse talento, né? Então ele defende que a criatividade ela é tão importante na educação quanto a alfabetização. E que o nosso sistema de ensino, ele poda as crianças, ele não favorece a criatividade, né? Ele dá exemplos de que quando a gente é criança, a gente não tem medo de errar. Se a gente não sabe, a gente chuta, a gente arrisca, mas que a escola nos ensina que a pior coisa que pode nos acontecer é errar. Então, se a gente erra, a gente tira uma nota baixa, por exemplo. Várias notas baixas nos levam a uma reprovação. E isso é o fim do mundo, né? Mas aí ele questiona, né? Mas como surgem as grandes ideias, as ideias originais? É através do risco, é através de tentativas e erros. E a escola não está favorecendo isso, né? Esse sistema de ensino que a gente tem não favorece isso. É uma valorização, na verdade, de um conhecimento, de uma inteligência muito acadêmica, né? Uma inteligência focada em passar no vestibular, por exemplo. E com isso surgiu um termo que ele chama de inflação acadêmica, que cada vez mais pessoas estão conseguindo diplomas e entrando em universidades. E se por um lado isso é bom, por outro, antigamente se você tinha um diploma você conseguia um emprego. Hoje em dia, para ter um emprego legal, você não basta ter só um diploma, né? Você precisa muitas vezes de um mestrado, de uma especialização, de um doutorado. E aí, aonde fica o espaço, né, para a arte, para a cultura, para a criatividade, né? Essa valorização dessa inteligência acadêmica nas escolas faz com que a gente deixe de lado a arte, a criatividade e tudo isso que permite a expressão da subjetividade de cada um. Então, aquilo que nos torna únicos, os nossos gostos, o desenho de uma criança, o tipo de música que ela gosta, um passo de dança, e aí a gente fica preso apenas em reproduzir, né? Então a gente reproduz o que a gente aprende na escola para poder passar no vestibular, daí a gente entra numa faculdade e a gente passa a reproduzir aquilo que nos ensinam para que a gente consiga um emprego, e aí da faculdade a gente vai para uma especialização, para um mestrado. E aí na nossa vida pessoal tem as mídias sociais, que nada mais é do que padrões impostos, e aí a gente acha que a gente tem que reproduzir aqueles padrões, porque aquelas pessoas sabem o que é bom e o que é felicidade, né? E onde está a nossa subjetividade, onde está a nossa criatividade, onde está o espaço para isso? Não dá tempo, porque a gente tem que ser produtivo, a gente tem que reproduzir, a gente tem que crescer, e aí nada mais se cria, tudo se reproduz, né? E aí dessas crianças, desse sistema de ensino, crescem adultos que não podem errar, não aprendem a lidar com a frustração, têm colapsos emocionais e nervosos porque diante de um erro não conseguem reagir a isso muitas vezes, e cada vez com mais necessidade de produzir, porque tu tem que ser produtivo, porque tu tem que ser o melhor de todos, porque o mercado é muito competitivo e tem muitos concorrentes na tua frente. E cadê a tua felicidade, né? Será que é isso que é felicidade, né? Ele dá também um exemplo muito legal, que é o exemplo de uma coreógrafa extremamente renomada, trabalha com Mel Gibson e
fez até o musical Cats, e ele conversa com ela e pergunta como ela era quando criança, né? E ela diz que ela era uma criança problema, assim, que ela foi chamada, a mãe dela foi chamada na escola porque ela era muito agitada, ela atrapalhava os colegas, ela não estava com os deveres em dia, e a mãe dela, sem saber muito o que fazer, levou ela num médico, né? E aí elas contaram toda a história delas para um médico e tal. E aí o médico fez uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou pra menina que ele tinha que conversar com a mãe dela em particular, colocou ela numa sala de espera, ligou o som e depois de alguns minutos o médico e a mãe, através da porta, olharam pela uma janelinha, pela sala de espera onde a menina estava, e ela estava dançando, exercitando a criatividade dela em movimento. Então ele olhou para a mãe e disse: "A tua filha não tem uma doença, né? Ela é dançarina." E aí a mãe dela perguntou: "Tá, e o que que eu faço?" E ele matricula ela numa escola de dança, e foi isso que a mãe dela fez, né? Hoje em dia, muito provavelmente, essa menina seria diagnosticada com TDAH e seria medicada e seria enquadrada no padrão da sociedade que a escola prevê, né? Então, a minha pergunta final é: no que poderiam se tornar essas crianças se, ao invés da gente tentar enquadrá-las nesse padrão, no que é aceitável, no que é produtivo, a gente não valorizasse a subjetividade delas e desse espaço para florescer esse talento natural que cada uma delas tem, né? Eu arrisco dizer que muito provavelmente a gente teríamos adultos mais saudáveis fisicamente, emocionalmente, psiquicamente e muito mais felizes, né? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link dessa palestra, que é incrível, que se você ainda não viu, vale muito a pena ver, na descrição aqui do vídeo. E eu me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa e essa reflexão. Se você concorda comigo, se não concorda comigo, se tem algo a acrescentar, me manda uma mensagem, deixa aqui nos comentários. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante e relevante, né? Com isso a gente encerra o ciclo sobre educação, mas vem aí um tema muito interessante, que é a inclusão. Então não deixa de nos acompanhar, vai vir muita coisa legal ainda, e até a próxima, gente!